Crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje daremos continuidade ao tema Linguagens Sagradas. Agora, vamos organizar o nosso material para a aula de hoje? Para hoje precisaremos caderno, lápis grafite, borracha e lápis de cor. Eu aguardo vocês. Agora, anote em seu caderno a data de hoje, aula 26, Ensino Religioso. Eu estarei aqui esperando.
retomar o que vimos na aula passada, nós conhecemos o significado de mito. Estudamos que os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta de onde vivemos. Vimos também que os mitos estão relacionados com a vida social, a religiosidade e ao modo de pensar de cada povo. Conhecemos o mito de origem e assistimos ao vídeo O Mito da Criação. Hoje conheceremos alguns mitos de matriz africana. A mitologia africana. Ela é conhecida também como mitologia dos Iorubás. A mitologia africana tem um deus supremo, o Olorum. Ela é monoteísta, que significa que eles acreditam em um único Deus. Ela também possui os orixás, que são deuses africanos, onde cada um deles representa uma força da natureza. Iniciaremos conhecendo o mito de Yorubá, o mundo antes de ser mundo. Os povos africanos que vieram para o Brasil são bastante diversificados. Dentre as principais nações africanas que originaram a cultura afro-brasileira, encontram-se os Iorubás. Assistiremos então a um vídeo que explica um pouco sobre a cultura dos Iorubás. Este vídeo que vocês irão assistir está sendo apresentado em Libras. Vocês sabem o que é Libras? É uma linguagem de sinais. Prestem muita atenção, pois ele conta sobre a criação do mundo. Eu volto logo. O mundo antes de ser mundo, um mito de origem iorubá. O meu nome é Olujimi, que significa dado por Deus. E meus pais me deram esse nome depois de consultarem os nossos grandes guias espirituais, os orixás. Eles me amam muito e sempre me contam que eu sou realmente um presente que eles ganharam dos céus. Nasci no Brasil, por isso eu sou um afrodescendente, mas os meus ancestrais nasceram lá na África. Nós somos o povo Iorubá. O meu povo vivia em comunidades, nos arredores da cidade de Ifé. Partilhavam o que tinham e os mais velhos sempre ensinavam as crianças contando muitas histórias. Somos um povo alegre, que ama tudo que é colorido. Nossas vestes, nossas ruas, nossas moradias, os acessórios que usamos para ficarmos ainda mais bonitos. A palavra é considerada um elemento sagrado para o meu povo, e os maiores ensinamentos encontram-se hoje descritos nos poemas sagrados de Ifá. Através desses versos sagrados, o meu povo consegue compreender o cosmos, a religião, a cultura, a educação, a poesia, a dança, o legado musical, a estrutura política e social, as interações sociais, a natureza e toda a nossa relação com nossos ancestrais. E uma das histórias mais importantes que eu escuto dos meus avós e também dos meus pais, desde que eu nasci, é aquela que deu início a tudo, a origem de todo o universo. Contam que muito antigamente existiam dois mundos. Um era o espelho do outro. Um se chamava Orum, que é o mundo espiritual ou o céu. O outro, Aiê, o mundo físico ou a terra. Quem
comanda esses dois mundos é o nosso Deus Supremo, Olorum. Em algumas regiões, ele é conhecido como Olorumaré, que quer dizer o Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, o céu e tudo que existe abaixo dele, inclusive a humanidade. Mas criar o mundo não é uma tarefa fácil. E para ajudar o Olorum em toda a sua obra de criação, ele criou os orixás. Oxalá, ou Orixanilá, foi o primeiro deles. O grande Deus conhecido como o Rei do Pano Branco. Isso por causa das suas vestes. Oxalá é considerado o patrono da fecundidade e da procriação. E ele é esposo de Iemanjá, a linda deusa do mar, também das ondas turbulentas, que é símbolo da maternidade fecunda. Em todo o ambiente que existia, não havia terra ainda. Foi então que Olorum ordenou a Oxalá que trabalhasse para que o pântano molhado que estava por toda parte fosse substituído por terra. Oxalá prontamente seguiu as ordens de Olorum e, quando estava despedindo-se para começar o seu trabalho, ganhou do Deus Supremo uma concha de caracol, um pouco de terra, uma pomba e uma galinha. Seguindo seu caminho, Oxalá trabalhou muito durante algum tempo. Organizou todo o caos. Jogou a terra, formando pequenos montes, os quais a galinha e a pomba que o acompanhavam começaram a espalhar, fazendo com que o pântano fosse secando e ficando cada vez mais sólido. Achando então que já estava tudo feito, Oxalá retornou a Olorum, dizendo que havia acabado e que, enfim, o mundo estaria criado. Um pouco descrente, Olorum então enviou um camaleão para inspecionar o trabalho de Oxalá. O camaleão foi e percebeu que a terra ainda não estava seca suficientemente. Contou a Olorum que enviou Oxalá novamente ao trabalho. Oxalá, mais uma vez, e sem falar nenhuma palavra, retornou para melhorar o que já tinha feito. O camaleão foi enviado pela segunda vez para inspecionar o seu trabalho e dessa vez voltou a Olorum com boas notícias. A terra havia secado e estava ainda mais larga. Olorum, muito feliz com o feito de seu filho, Orixá Oxalá, incumbiu-o da segunda fase da criação. Deu a ele mudas de palmeiras a serem plantadas. Assim, poderiam fornecer alimento, bebida, óleo e as folhas para abrigo da humanidade. Oxalá recebeu tudo isso e começou a plantar árvores na terra e fez chover para que as sementes transformassem uma grande floresta. Com as florestas crescendo, cada vez mais lindas e verdinhas, faltava então povoá-las. Olorum pediu que Oxalá moldasse a forma humana com o barro. Assim, Oxalá o fez. Mas as formas que Oxalá fazia não tinham vida, apenas a estrutura do ser humano. Ocasionalmente, Olorum vinha e respirava a vida nos humanos feitos por Oxalá, que não tinha esse poder, pois a criação da vida era somente do conhecimento do Deus Supremo. Oxalá ficou muito curioso e perguntou ao Olorum como ele criava a vida.
mas não obteve resposta. Um dia, quando havia terminado de moldar os humanos, Oxalá se escondeu perto dos moldes durante a noite para descobrir como Olorum lhes dava a vida. Mas Olorum percebeu e fez com que Oxalá dormisse. Quando ele acordou, Olorum já tinha ido embora e os moldes haviam adquirido vida. O lugar sagrado onde a terra foi criada recebeu o nome de Ilé-Ifé, que significa casa larga. Essa é a história da criação da terra e de seus habitantes, que levou 4 dias. Por isso, para o nosso povo, a semana também tem 4 dias. É uma história muito linda e é a base para entendimento de muitas outras histórias de nosso povo, que moldam o nosso modo de viver. E é importante que todas as crianças, assim como eu, conheçam a história, para que um dia, assim como o meu avô contou para o meu pai, e meu pai contou para mim, eu também possa contar para os meus filhos. Fim. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Nós vamos relembrar o mito Iorubá. O povo Iorubá viviam em comunidades. É um povo que adora vestimentas coloridas, assim como adereços, adornos, cores nas fachadas de suas casas. A palavra é considerada um elemento sagrado para esse povo. Através dos ensinamentos de Ifá, seus versos sagrados, o povo Iorubá consegue entender e estabelecer diferentes relações com o universo e tudo que nele existe. Olorum ou Olorumaré, que quer dizer o Todo-Poderoso, em algumas religiões ele é conhecido como aquele que criou tudo, o céu e tudo que existe abaixo dele, inclusive a humanidade. Olorum criou os orixás para ajudar a criar tudo que há na terra, no mar e no ar. Orixás em Iorubá significa ori, cabeça, e chá, escolher. Não são deuses, e sim divindades mediadoras entre a ponte, a última de todas as bênçãos, que é o Olorum e a humanidade. Olorum é o Deus criador de tudo que existe. O mito mostrou a criação do ser humano a partir do barro e finaliza explicando que a cultura do povo Iorubá deve ser compartilhada. Agora que relembramos o vídeo, a criação do mundo segundo o mito Iorubá, vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Faça um desenho em seu caderno para representar a criação do mundo segundo o mito Iorubá. Eu vou aguardar vocês.
E aí, crianças, conseguiram terminar o desenho de vocês? Caso vocês não conseguiram, fiquem tranquilos. Depois, com calma, vocês terminam, certo? Vamos continuar, então. Falaremos agora sobre Itã. Itã é um conjunto de mitos do panteão africano, que conta as histórias envolvendo canções, danças, rituais e ensinamentos. Para os iorubás, é considerada como verdade absoluta sobre a criação do mundo, possuindo grande respeito por ter sido repassado oralmente como ensinamento. Embora os povos africanos compartilhem de elementos comuns, as suas práticas religiosas se diferenciam, como, por exemplo, o culto aos orixás. Estes variam conforme a nação. Contudo, no panteão iorubá, entre os principais orixás encontram-se Exu, Oxalá, Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxóssi, Oxum, Oxumaré, Ossami, Oiá, Nanã, Ibeje e muitos outros. Vamos conhecer agora alguns orixás e seus mitos. Iniciaremos com o mito de Onilé. Esse mito conta como foram divididas as riquezas do universo entre as divindades da mitologia africana. Tudo começa com Olorum, convocando uma reunião
para distribuir as riquezas entre cada um dos deuses africanos. Para isso, cada um deles utilizou suas melhores roupas e acessórios. Com a difícil responsabilidade de tomar uma decisão, Olorum então resolveu aceitar o que cada orixá havia escolhido. Como, por exemplo, Yansan, que estava usando o vento como roupa e raios como acessórios. Se tornou o orixá das tempestades. Por fim, Onilé, filha de Olorum, foi a única a não participar da reunião, por ser muito tímida. Ela se escondeu no palácio do pai, dentro de uma cova cavada por ela mesma. Então, por estar vestindo a própria terra, Onilé recebeu o governo de toda a terra. Olorum, o Ser Supremo. Como é o Deus Supremo, Olorum significa o povo do céu. Foi ele o responsável por criar todos os deuses, ou orixás. Ele também pode ser reconhecido como Olorum Maré. Agora assistiremos ao vídeo Onilé Ganha a Terra. Eu volto logo. Prestem muita atenção. Mito de hoje, Onilé ganha a terra. Conta-se que em uma época muito antiga, antes mesmo dos orixás descerem à terra, Olorum reuniu todos os orixás para dar a cada um a regência de um elemento da natureza e uma função. Exu ganhou as encruzilhadas, Ogum ganhou a forja, Ossain ganhou as folhas e as ervas, a Oxóssi lhe deu a mata, a Xangô o raio e o fogo, a Oiá o vento, a Obaloaê o domínio das doenças e o sol. E assim cada orixá foi ganhando um presente de Olorum. Após todos os orixás ganharem seus domínios, eles vieram à terra para exercer sua função sobre eles. Porém, nada que eles faziam dava certo. Olorum procurou Orumilá, aquele que consultava Ifá, para saber o porquê que seus filhos não estavam conseguindo desempenhar suas funções no Aie, na terra. E Ifá lhe disse que um orixá muito especial não havia recebido seu presente. Olorum pensou e repensou quem que não havia recebido. Todos os orixás estavam lá na distribuição dos presentes. Aí Olorum lembrou que a sua filha Onilé, que era muito tímida, costumava se esconder dentro de um buraco quando os outros orixás iam visitá-lo. Por ela estar dentro do buraco, Olorum lhe deu de presente toda a extensão de terra. Por isso, Onilé transformou-se num dos orixás mais importantes. Afinal, é da terra que vem a vida. E aí, crianças, gostaram do vídeo Onilé Ganha Terra? Prestaram bastante atenção? Vamos dar continuidade, então. Então, vamos para a nossa segunda atividade de hoje, crianças. Eu vou explicar para vocês. Em seu caderno, represente uma paisagem, escolhendo 3 divindades do mito de Olorum, como vocês viram lá no vídeo. Observe o desenho aí na tela. Ele apresenta, vou mostrar para vocês, raios, o rio e o arco-íris. Esses 3 elementos da natureza, que são simbolizados pelos poderes das divindades. Observem. Cada divindade, segundo o mito de Olorum, apresenta um elemento da natureza. Lembram? Vamos retomar. Ogum, ele é o senhor do ferro. Oxóssi, o senhor da caça. Ossain, o senhor das folhas. Oxum, mãe das águas doces. Iemanjá, a grande mãe das águas salgadas. Xangô, o senhor do raio. Yansan, a senhora dos ventos e das tempestades. E o Xumaré, o senhor da transformação e do belo arco-íris. Agora vejam aí na tela. Eu selecionei algumas divindades segundo o mito de Olorum, onde cada uma representa um elemento da natureza. Escolha 3 delas para representar no desenho que vocês farão aí. Olhem lá. O Ogum, qual é o poder dele? O ferro. O Oxóssi,
o senhor da caça. Ossain, o senhor das folhas. Oxum, mãe das águas doces. E Oxumaré, do arco-íris. Eu vou aguardar vocês, ok?
E aí, crianças, conseguindo terminar a atividade de vocês? Vocês já sabem, caso não tenham terminado, depois, com calma, vocês terminam, certo? Conheceremos agora alguns mitos e alguns orixás. Começaremos com o mito de Iemanjá. A princípio, Iemanjá era a deusa do afluente do rio Ogum, lá na Nigéria. Entretanto, ela passou a se transformar em orixá do rio e a ser cultuada por todos os iorubás. Na realidade, a deusa da mitologia africana passou a ganhar mais poderes durante os anos. Além disso, no Brasil, Iemanjá, ela é conhecida como a rainha do mar e também a mãe que protege todos os pescadores. Enfim, provavelmente, essa orixá é a mais famosa aqui do Brasil. O mito de Xangô. Xangô, diferentemente dos outros orixás, foi uma pessoa real. No século XV, ele foi o quarto rei do Império Oiô, na África Ocidental, atual Nigéria e Benin. Contudo, após a sua morte, ele se transformou numa divindade, sendo considerado o deus do trovão. Além disso, Xangô também possuía poder sobre as chuvas e era visto como o orixá da justiça. Pois quando ele foi rei, ele era responsável por aplicar as leis aos homens. Mito de Ogum. Este orixá, ele é da guerra, portanto, é comum vê-lo com as suas representações usando uma espada na mão. Além disso, ele também é o orixá da metalúrgica e do ferro. Mito de Oxalá. Oxalá foi um deus responsável por criar a humanidade. Ele também é conhecido por Obatalá, ou seja, o rei do pano branco. Ele representa a cor branca, que simboliza a pureza e o começo de tudo. Mito de Nanã. A orixá teve participação durante a criação da terra e dos seres humanos. Ela é conhecida como Nanã, deusa do fundo dos lagos. Nanã é considerada a mãe das águas dos rios. Mito de Oxum. Oxum, a deusa e dona das águas doces. Ela é a orixá de todas as fontes e rios. Além do próprio rio Oxum, que está localizado na Nigéria, ela também é esposa de Xangô, sendo considerada a deusa do amor e da beleza. Vamos relembrar o que vimos na aula de hoje? Conhecemos a mitologia de matriz africana, assistimos a 2 vídeos sobre os mitos africanos, vimos alguns orixás e seus significados na mitologia africana. E a nossa aula está chegando ao fim.
Não esqueçam, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, fiquem em casa, mas se precisar sair, não esqueça, use a máscara. Até a próxima aula.